Bom dia, boa noite, boa tarde. Seja a hora que você estiver ouvindo, meu nome é Luno Pires e esse é o podcast Feminismo e Marxismo do Esquerda Diário e do Põe Rosas. Esta generación tiene la revolución. No tenemos miedo. No tenemos miedo. O capitalismo é um sistema marcado pelo patriarcado e pelo racismo, e se combina com a sedenta exploração capitalista. O resultado dessa combinação perversa se mostrou ferozmente com a chegada da pandemia de coronavírus no ano passado, acelerando diversas catástrofes e fazendo com que as negras e negros, migrantes, indígenas e o conjunto dos trabalhadores pagassem com as suas vidas e condições de existência miserável pela crise criada pela meia dúzia de poderosos que dominam o mundo. Vimos a nossa juventude pobre e negra abandonando a escola para passar horas a fio em cima de uma bike entregando comida. Mas foi também no ano passado que a gente viu as maiores mobilizações de massas da história dos Estados Unidos, num processo que se expandiu internacionalmente e derrubou as cabeças de estátuas de escravocratas de alguns países imperialistas. A luta por justiça a George Floyd, a Breonna Taylor, o ódio contra a polícia racista, colocou em pauta mais uma vez sobre quais os caminhos para derrotar o racismo, e com esse debate chegam várias armadilhas, como a confiança em instituições poderosas, na mídia e na justiça de classe, que encarcera negros e negras em todo o mundo, como se esses fossem os aliados estratégicos para destruir o racismo estrutural da sociedade capitalista. Aqui no Brasil, esse é um debate permanente e aparecem alternativas como de resistência, questões como o lugar de fala. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. E para falar sobre esse tema, a gente está aqui com convidados especialíssimos. O primeiro que eu quero chamar para falar com a gente é o Luno, que é estudante de teatro da URGS. Dá um oi pra gente, Luno. Oi, gente, tudo bem? Tudo ótimo. E a gente também tá aqui com a figurinha mais carimbada desse podcast, campeã de participação, que é a Letícia Parques, professora em São Paulo. Dá um oi pra gente, Leti. Oi, gente, acabei de descobrir, viu, que eu sou campeã de participação. Valeu, muito prazer estar aqui de novo. Esse título é seu, amiga. Mas bom, gente, pra gente começar então esse episódio, eu vou pedir pra Leti explicar pra gente de onde vem e o que é esse conceito de lugar de fala. Manda ver aí, Leti. Bom, gente, um desafio enorme esse, viu? Porque explicar a origem desse conceito de lugar de fala significa debater com os distintos problemas que vão aparecendo ao longo das primeiras ondas do feminismo, né? Todo mundo sabe que tem várias ondas aí do feminismo, a gente até conversou um pouco sobre elas aqui no podcast também. Por isso, eu já adianto que é um conceito que foi trabalhado por várias pessoas, então daria pra gente viajar por uma espécie de ontologia dessas palavras, ver como elas foram sendo usadas ao longo do tempo, de formas diferentes e ao longo também das fases do próprio movimento feminista, né? Então hoje a gente vai abordar algumas autoras em específico, mas o que é certo a gente poder dizer é que tem a ver com uma reivindicação de um feminismo que seja capaz de tratar de realidades de mulheres que não eram as que tinham voz durante o que se chama de primeira onda do feminismo, né? Tem um evento muito marcante durante essa primeira onda, que inclusive é citado pelo livro da Djamila Ribeiro, O que é Lugar de Fala, né? Que é o discurso da Sojourner Truth, que ficou conhecido como, aspas, "e não sou eu uma mulher", fecha aspas. Que é um discurso belíssimo, apaixonante, tá aqui presente no episódio, né, sobre a Sojourner Truth, do podcast Feminismo e Marxismo. E nesse discurso dela, que é feito, né, depois que uma série de mulheres falam sobre a sua defesa do sufrágio universal, e em contrapartida a essas falas dessas mulheres pelo seu direito ao voto, uma série de homens vem no mesmo evento dizer que elas não poderiam votar e decidir presidentes e congressistas porque são frágeis demais para a política, né? São femininas demais, que o lugar delas é outro, é lugar de ser cuidada e etc. E aí a Sojourner toma fala, né? E ela fala a partir do ponto de vista de uma mulher que foi escravizada, que fugiu da escravidão, que lutou na guerra, mostrando que essa fragilidade atribuída pelo patriarcado burguês à mulher não representava uma enormidade de mulheres trabalhadoras escravizadas que eram tão fortes como qualquer homem sob a mesma condição que elas.
né? E é sobre essa fala da Sojourner Truth que uma das principais autoras, né, ligadas ao conceito de lugar de fala, que é a Patricia Hill Collins, é a partir da análise dessa fala da Sojourner que ela, no livro Pensamento Feminista Negro, começa a debater o conceito de standpoint, tá? Que é um conceito muito importante aí, quem não conhecia ainda pode marcar, dar uma pesquisada nele depois, que tem muita elaboração sobre esse conceito, standpoint, né, no inglês. E ele foi traduzido para o português de várias formas, então vocês vão encontrar ele traduzido como ponto de vista, perspectiva. A tradução da Patricia Hill Collins para o português, né, no Pensamento Feminista Negro, por exemplo, ela varia, às vezes ela utiliza ponto de vista, às vezes utiliza perspectiva. A Djamila Ribeiro escolheu traduzir como lugar de fala, no livro dela, né? E o que a Patricia Hill Collins estava preocupada na obra dela, resgatando esse momento de choque, né, entre uma concepção burguesa e liberal da luta das mulheres e uma, poderíamos dizer, proletária, né, era mostrar que o feminismo liberal, desde a primeira onda, não tinha a menor preocupação em incorporar dentro da sua agenda política o ponto de vista, os dramas, as experiências das mulheres negras, migrantes, latinas e trabalhadoras. Mas para Hill Collins, como a gente mostrou no artigo que a gente escreveu junto, eu e a Flateles, que também participou bastante aqui no podcast, já. É a segunda colocada, Leti. Segunda colocada. Daqui a pouco ela me passa. A gente publicou um artigo que está publicado no livro Mulheres Negras e Marxismo, também está publicado no semanário Ideias de Esquerda, do Esquerda Diário. A gente debate como para Hill Collins, naquele momento, quando ela escreve sobre standpoint, não se tratava para ela de construir um feminismo onde apenas as mulheres que vivem essas experiências pudessem falar. A Hill Collins, ela não estava tentando, o que eu quero dizer com isso? Ela não tinha uma perspectiva de individualizar ou exclusivizar a luta das mulheres, produzir o engrandecimento do indivíduo sobre o coletivo, né? Essa não era a preocupação dela. Ela estava tentando, com esse conceito, promover uma pluralização da agenda do feminismo, que fosse um feminismo que lutasse verdadeiramente pela libertação das mulheres e considerava, portanto, a questão do standpoint como um dilema de como buscar traduzir em um programa coletivo as vivências compartilhadas pelos sujeitos oprimidos. Né? A Djamila escolheu traduzir como lugar de fala esse conceito, né? Como eu já falei antes, mas com uma preocupação política bastante diferente, né? No livro dela, por exemplo, ela critica a ideia de lugar de fala sendo usada como um conceito para dizer quem são os que podem falar sobre determinadas questões e quem são os que não podem falar, buscando tentar mostrar que essa operação termina sendo individualista e pós-moderna. Mas a elaboração dela não vai para um outro caminho, né, de unificação, de construir alianças e aliados dentro da classe operária. Não é nada disso. Ela está preocupada, como ela mesma diz, em colocar as mulheres negras nos lugares de onde se pode falar. Né? Ou seja, o standpoint encarado como existe esse lugar, que é um lugar de poder, que é um lugar de fala, e ali precisam estar as mulheres negras. Né? Ou seja, ela parte de uma problematização correta, que é de que as mulheres negras, na sua maioria, não estão perto do palanque, né? Tão perto do palanque, quero dizer, como as mulheres brancas, para propor uma saída totalmente equivocada, né? Que é a de dar para o nosso movimento de luta contra as opressões um norte, que é colocar as mulheres negras no espaço de poder, de representação, uma agenda que, no final das contas, termina sendo pós-moderna, né? Porque não consegue fazer nada com isso, a não ser acreditar que saídas individuais como o sucesso de um punhado de mulheres negras, como se o empoderamento individual fossem uma espécie de revolução. Né, como se usar os, aspas, lugares de fala do capitalismo fosse a saída para enfrentar as opressões. Então isso para tentar contar um pouco de onde vem, Má. Não sei se eu ajudei. Ajudou sim, Leti. Não, bem interessante. Até pensando isso, né, estar num lugar de poder, né, nesse sentido que você coloca, é poder representar também grandes empresas que exploram outras trabalhadoras negras, né, tipo, tá junto com as grandes corporações e tudo mais. Também tá ligado a isso. Então acho que é bem interessante, porque ajuda a gente a ver, assim, que essa preocupação de conseguir construir um feminismo que represente as massas mais exploradas e oprimidas das mulheres sempre foi uma preocupação dos setores importantes da vanguarda, né? E é curioso também como essas preocupações vão aos poucos sendo incorporadas dentro do discurso liberal, que é uma das armadilhas enormes do liberalismo, né, Leti? E essa coisa de, por um lado, ter ataques e ajustes contra a classe trabalhadora, como a gente vê a agenda do bolsonarismo e todas as forças do regime do golpe. E por outro lado, pagar de descolado, de, entre aspas, bem grossas, pagar de feminista, esvaziando todo o conteúdo radical e proletário do feminismo e das lutas contra as opressões em geral.
Mas no lugar de fala da Djamila Ribeiro, como a Leti falou, não tem nada de radical. E dá pra ver isso com várias evidências. Luno, você consegue explicar pra gente como foi assim, a aplicação desse conceito pela Djamila Ribeiro? Bom, gente, eu também vou tentar desenvolver um pouco essa perspectiva. E para isso, eu acho que é importante contextualizar que a Djamila foi uma das principais difusoras desse conceito no país, mas que esse conceito ele foi, na verdade, também pego e reapropriado por outras pessoas, né? Mas a Djamila, ela introduziu esse tema lá em 2017 na sua obra O que é Lugar de Fala, da editora Feminismos Plurais. Nessa obra, a Djamila vai defender que todos possam falar a partir da sua localização social, o que possibilita que grupos subalternizados, como são as mulheres negras, as mulheres LGBTs, possam, ao falar sobre si, refutar a historiografia tradicional e a hierarquização de saberes consequente da hierarquia social. Sendo assim, o ponto crucial que aponta a Djamila se centra sempre no ponto de vista discursivo, na ideia de que se as pessoas brancas continuarem falando sobre pessoas negras, a gente não vai mudar a estrutura de opressão que já confere esses privilégios aos brancos. Nem mesmo os negros vão chegar a ocupar os espaços de poder e esses lugares de onde se pode falar e ser ouvido. Enfim, a solução que a Djamila Ribeiro dá é que as pessoas negras possam falar sobre elas mesmas, ocupando a partir desse lugar exclusivo de fala, lugares de poder social. Mas o problema é que a Djamila vê a sociedade dividida entre discursos, entre esses diversos lugares de fala, em que uns podem falar e produzem o discurso hegemônico, né? O que, no caso, seria uma maioria de homens héteros, cis brancos, e outros que não podem falar por si, o que, no caso, né? Tipo, a gente tem as mulheres negras, as mulheres trans, como um desses principais atores afetados. E é nessa perspectiva que ela coloca que trazer à tona essas experiências é o que poderia permitir, e aqui eu vou citar um trecho do livro dela, romper com o silêncio instituído para quem foi subalternizado. Mas é justamente aí que vai ficando mais claro como a concepção da Djamila do que é o racismo passa longe de uma perspectiva estrutural, o que acaba por ser, de certa forma, inofensivo para combater a realidade que cala, que humilha e mata as mulheres negras em setores oprimidos todos os dias. Justamente porque essa concepção desloca o combate às opressões do terreno da luta de classes para centrar num tipo de protagonismo de fala. Essa é uma concepção que não é capaz de se enfrentar com os ataques racistas do Bolsonaro, do Mourão, do STF, do Congresso e dos governadores, que para salvar os lucros capitalistas querem descarregar nas nossas costas o peso da crise, e principalmente nas costas das mulheres negras. E nós achamos, assim, que é muito fundamental que as mulheres negras e o conjunto dos oprimidos possam falar sobre si mesmos e serem sujeitos à própria história. Mas isso em nenhum momento quer dizer que somente trazer à tona essas experiências é suficiente para enfrentar a estrutura social que subalterniza tais setores oprimidos. Fica até uma dúvida se a Djamila Ribeiro está falando das milhares de mulheres negras pelo mundo, das empregadas domésticas, das meninas que têm a sua infância roubada, das mulheres que morrem abortando, das terceirizadas que são demitidas a todo tempo, ou se ela está falando de algumas poucas mulheres negras que podem ir à TV, escrever um livro ou uma coluna no jornal, ou mesmo aquelas ínfimas que dirigem empresas e exploram diariamente outras mulheres, né? E a gente sabe muito bem que não são mulheres, homens, sendo eles negros e brancos. Enfim, mas para entender um pouco melhor esse termo e essa concepção, né? Eu acho que é bom a gente ver ao longo da história esses conceitos e também conseguir contrapor e problematizar mais profundamente, né? Com certeza. Sim. Eu acho que isso é bem importante mesmo, né? Porque, de fato, a gente tem que procurar as saídas, né? Para a questão do racismo, para a questão da opressão à mulher, né? Enfim, pra gente poder pensar de fato o problema, né, da exploração capitalista, né? Então acho que é importante, Luna, a gente conseguir resgatar um conceito que a gente sempre usa aqui no podcast, enfim, que a gente debate muito, né, no Pão e Rosas, que é justamente a gente entender o que é a exploração e a opressão, né? E como elas se combinam, né? A gente cansa de dizer por aqui que o patriarcado é anterior ao capitalismo. Na real mesmo, né, quem falou primeiro isso foi o Engels, né? Ele fala assim, sim, né? Alguém falou antes. E aí, pra colocar exatamente como ele fala, né? Abre aspas. O primeiro antagonismo de classes que apareceu na história coincide com o desenvolvimento do antagonismo entre o homem e a mulher.
na monogamia. E a primeira opressão de classes com a opressão do sexo feminino pelo masculino. A monogamia foi um grande progresso histórico, mas ao mesmo tempo iniciou, juntamente com a escravidão e as riquezas privadas, aquele período que dura até os nossos dias, no qual cada progresso é simultaneamente um retrocesso relativo e o bem-estar e o desenvolvimento de uns se verificam às custas da dor e da repressão de outros. Fecha aspas pro Engels, que, assim, fortíssima essa citação, né, gente? É muito louco, muito forte e é muito verdade, assim, né? Porque é fato, assim, né? Que cada progresso é, ao mesmo tempo, um retrocesso, tipo, né? Bem claramente com tudo que a gente vê, né? E vive e estuda, a gente consegue ver isso, né? O bem-estar de uns se dá às custas da dor e da repressão dos outros. Então a gente já pode afirmar que a opressão à mulher não é algo natural, que já nasceu com a humanidade, nada disso, né? Mas é justamente com o avanço da sociedade capitalista que a opressão ganha contornos ainda mais perversos, com a superexploração do trabalho, que está ligada à extração do lucro, e o lucro é retirado do trabalho, né? Então quem trabalha no capitalismo não tem lucro, né? Apenas aquele que explora o trabalho alheio vai poder lucrar. Bom, a exploração é uma categoria que expressa essa relação econômica dos antagonismos de classe, que na sociedade capitalista se simplifica, gerando duas classes sociais fundamentais, que é a burguesia e o proletariado. Agora, a opressão não tem a ver diretamente com as relações econômicas, e sim com as relações sociais, já que define que existe uma relação de subordinação entre os grupos sociais distintos. E isso está ligado à raça, à etnia, ao gênero, à religião, aos padrões culturais, à sexualidade, ao capacitismo, que por processos históricos distintos, como por exemplo o sequestro do povo africano para usar essa força de trabalho com a escravidão, passam a atribuir a determinados grupos desvantagens em relação a outros, se transformando em dominação de um grupo sobre o outro. Assim, as mulheres, por exemplo, têm uma relação de subordinação em relação aos homens. Então, essa relação entre opressão e exploração serve para rebaixar as condições de trabalho e de vida de toda a classe trabalhadora. E serve também para impor uma separação na classe trabalhadora entre brancos e negros, homens e mulheres, heterossexuais e homossexuais, e por aí vai, uma grande lista. Sendo que é bem claro que as mulheres ganham menos e estão nos piores postos de trabalho. As mulheres negras ainda mais, né? A gente cansa de dizer isso também, que aqui no Brasil as mulheres negras chegam a receber 60% a menos que os homens brancos, assim, tipo, uma coisa absurda, gritante, né? Bom, enfim, eu já falei demais aqui, mas isso tudo é para afirmar o seguinte. Primeiro, todas as mulheres sofrem com a opressão, mas não são todas as mulheres que são exploradas. As mulheres ou os negros não são uma classe social, inclusive porque as mulheres burguesas exploram as mulheres proletárias e oprimem também, né? E para combater o racismo e o patriarcado é preciso se organizar como classe e entender que o capitalismo é o grande problema, né, gente? Nossa, e pensar essa citação do Engels e pensar essa relação entre opressão e exploração, para mim é muito fundamental, assim, inclusive para a gente entender ao longo da história como vai se dando esses processos. Mas também é fundamental pensar quem são as mulheres negras no Brasil. E quando a gente vai ver no fino dos dados estatísticos, a gente vai percebendo que são aquelas que recebem menos em comparação com os homens brancos, como a própria Maíra já colocou, né? E aquelas que têm se enfrentado com o desemprego, com o trabalho precarizado e as duplas e às vezes triplas jornadas de trabalho. E isso tudo mesmo em meio à pandemia. São aquelas onde se concentram as maiores taxas de morte por abortos clandestinos e também da violência obstétrica. E são hoje a maioria nas universidades públicas no Brasil, mas também as que mais sofrem com a falta de permanência. E é muito louco pensar que, segundo os próprios dados do IBGE, lá em 2019, as mulheres negras são hoje o maior grupo demográfico do país, constituindo cerca de 28% da população. Mas também é um grupo que se encontra menos no trabalho formal. Para ter uma ideia assim desses dados... E é no primeiro trimestre de 2020, né, tipo, vendo esses dados estatísticos o desemprego já registrava níveis elevados, né? Tipo, para ter uma ideia, era 17,3% entre as mulheres negras e 11,3% entre as mulheres brancas. A taxa de desemprego das mulheres negras representava mais do que o dobro dos homens brancos, inclusive, que era 8,4%.
Mas, por outro lado, entre aquelas que se inseriam no mundo de trabalho, as condições são bastante desfavoráveis ainda hoje. No primeiro trimestre de 2020, 52,1% das mulheres negras e 43,8% das mulheres brancas entraram no mercado de trabalho por meio da informalidade, sem carteira, no trabalho doméstico e no trabalho por conta própria. Também tem os dados do IPEA, que apontam que o trabalho doméstico representa cerca de 18,6% das ocupações das mulheres negras do país, chegando a 20,5% na região sudeste. E o mais brutal é que esse percentual é quase o mesmo percentual coletado pelo censo de 1872, que é antes mesmo da Lei Áurea. Tipo, é um dado brutal, sabe? Comparar essas duas coisas e ver que praticamente não mudou. É um mundo escravo, cara, que isso. Totalmente, é muito assustador ver esses dados, né? E quando, né, tipo, naquele momento, 25% das escravizadas eram domésticas. Então, tipo, sabe, é um dado que, comparando com hoje, fica ainda mais brutal. E esses dados, assim, para ter uma ideia, eles se somam aos dados indicados pelo Ministério Público do Trabalho, que lá em 2019 mostravam que as mulheres negras recebiam pior remuneração do mercado de trabalho, ganhando em média 55% do salário de homens brancos, que são os mais bem remunerados. E eu vou tentar fazer um movimento de se transformar em reais essa diferença para ver o quanto ela é alarmante. Tipo, a renda média de uma trabalhadora preta e parda, em 2019, ela foi de 1.476. Ou seja, elas receberam menos da metade do salário de homem branco, que é, né, a renda média de 3.364. É a média salarial mais alta que teve, né? E que, tipo, com a pandemia, né, com o aumento do preço do gás, da carne, da comida em geral, que é uma consequência da crise econômica e da política do Bolsonaro, a gente, na verdade, vai vendo isso se aprofundar, né? E, para além disso, de acordo com atas da violência, né, também divulgado pelo IPEA lá em 2019, as mulheres negras representam 66% de todas as mulheres assassinadas no Brasil. Enquanto entre as mulheres brancas, a taxa é de 3 óbitos causados por aborto a cada 100 mil nascidos vivos. Entre as negras, esse número sobe para 5. Tipo, elas também têm mais dificuldade de conseguir atendimento no primeiro hospital ou na maternidade que procuram. E têm menos acesso à anestesia durante o parto normal. Inclusive, né, tipo, morrem mais em decorrência da gestação. Enfim, são dados muito brutais que eu acho que vale bastante a pena ver, mas que eles vão, na verdade, tipo, se contrapondo e vão mostrando uma situação muito brutal entre as mulheres negras, né? E também eu acho que eu vou colocar mais um dado aqui, que para mim é um dado também bastante interessante de ver, que atualmente 27% dos estudantes de universidades públicas no país são mulheres negras, o que não significa em nenhum nível que elas conseguem alcançar o diploma, pois do outro lado também é esse setor que mais se depara com a falta da permanência nas universidades, né? E a gente viu, inclusive, o Esquerda Diário tá bastante nesse sentido, tentando mostrar o nível de brutalidade que está colocado para a juventude negra, né? E com as mulheres negras das universidades, isso vai se mostrando cada vez mais forte, sem a permanência, com as casas de estudantes defasadas, sem, inclusive, maternidade, né, para os seus filhos, impedindo que elas possam prosseguir com os estudos, né? E sem falar dos auxílios, que agora, com os cortes das universidades, estão sendo retirados. E tudo isso, né, somado com essa moldura horrível, que é esses índices de desemprego e trabalho precário, que só aumentam, né? Tipo, vai se colocando essa pergunta. Como é possível continuar com os estudos? Enfim, as mulheres negras no Brasil, elas têm o rosto da Mirtz Renata, mãe do Miguel, que foi morto pela negligência da Sari Corte Real, que era patroa da sua mãe. Elas têm o rosto da Catherine, que foi uma jovem trabalhadora negra e grávida que foi assassinada pela polícia do Rio de Janeiro. Elas têm o rosto das mães de Jacarezinho, que viram seus filhos chacinados pela polícia também no Rio de Janeiro. As mulheres negras no Brasil, elas são a maioria da classe trabalhadora e principalmente nos seus setores mais precarizados. Elas são um dos setores que é mais afetado pelos constantes ataques do Bolsonaro e do conjunto do regime político, e também pelas reformas, como a reforma da Previdência e da Trabalhista, né? Enfim. Luna, eu vou te interromper aqui para falar que eu fico muito feliz que a gente possa contar com homens LGBTs no nosso lado na luta contra o patriarcado e o racismo, porque esse panorama que você deu do que são as mulheres negras no Brasil, para mim, assim, vamos recortar e fazer isso ser um áudio que corra aí pelos WhatsApps do mundo, porque tá perfeito, assim, eu acho que ajuda muito. Não sei, mas eu tava eletrizada aqui ouvindo e pensando, caralho, olha aqui que é a realidade das mulheres negras, né?
Muito tenso, Desse né? ponto de vista, a gente... Não, é terrível. Absurdo. E eu acho que ajuda mais ainda a entender a contradição que a gente está debatendo, né? Porque quando a gente vê o que é a classe operária, essa anatomia da classe trabalhadora brasileira, ajuda a entender por que não interessa. Para quem quer de fato enfrentar o racismo, por que não vai interessar lutar pelo empoderamento individual, né? Ou por escolher um punhadinho de pessoas que possam falar nosso nome. A gente tá falando de milhões de mulheres, a gente tá falando de milhões da nossa classe, a gente tá falando de 28% da população brasileira, né? Isso é muita gente para caber num topo ou num lugar de fala, né? Então, enfim, inclusive mostrar mais como isso aparece no livro da Djamila, ela tá promovendo o oposto dessa visão que a gente tá falando, né? De uma perspectiva que entende as mulheres como uma grande massa que tem poderes que só a massa pode ter, né? Porque quando a gente individualiza também uma pauta, né? Uma perspectiva política, a gente também tá extraindo dessa pessoa se ver como um poder coletivo, né? Que é o poder que a classe trabalhadora tem. Essa não é a perspectiva da Djamila Ribeiro. Olha o que ela diz no livro dela. Ela fala: essas experiências comuns, resultantes do lugar social que ocupam, impedem que a população negra acesse certos espaços. É aí que entendemos que é possível falar de lugar de fala a partir do feminist standpoint. Um parênteses aqui, ela está pegando justamente o diálogo com a Patrícia Hill Collins. E aí ela segue. Não poder acessar certos espaços, não poder estar de forma justa nas universidades, meios de comunicação política e institucional, por exemplo, impossibilita que as vozes dos indivíduos desses grupos sejam catalogadas, ouvidas, inclusive até de quem tem mais acesso à internet. O falar não se restringe ao ato de emitir palavras, mas de poder existir. É uma denúncia correta, né? Justamente tudo que o Luno foi mostrando mostra como antes de você poder entrar na universidade você é assassinada, quando você consegue entrar você não consegue terminar, enfim, é uma denúncia correta, né? Mas fica claro nesse trecho duas coisas muito importantes que mostram que o lugar de fala não faz parte de uma teoria para levar adiante um combate anticapitalista contra o sistema. Né? Ou seja, uma coisa é fazer uma boa denúncia, outra coisa é essa denúncia servir como uma arma contra esse sistema e esse regime político que a gente está vivendo agora também, né? Então, primeiro, qual é a primeira questão que fica evidente? Que a preocupação é com as alturas, né? Com como mudar a aparência do sistema, colocando as mulheres negras no topo, como a gente vê sendo dito algumas vezes por aí, né? Então não se está questionando a divisão da sociedade em classes, a existência de um grupo social que manda no mundo e outro que não tem outra opção a não ser obedecer ou fazer revolução, claro, né? A nossa única opção não é obedecer, né? Então se está apenas, e aqui eu friso, apenas querendo que as mulheres negras ocupem esse espaço lá no alto. Isso é ainda mais revoltante depois de ouvir o Luno, porque, gente, a gente tá falando da enorme maioria da classe trabalhadora, bom, não vou chover no molhado, né? Não cabe todo mundo nesse topo. Bom, então, mesmo que o topo mude de gênero ou de cor, ainda vai ter exploração, e não é isso que a gente quer, gente. Vamos imaginar um mundo onde não existe mais opressão, acabou as opressões, mas continua a exploração, tá bom? Eu acho que não, né? A outra coisa que fica clara é como a ausência de uma leitura marxista da realidade impede que esse conceito de lugar de fala, que poderia ser utilizado para fazer uma denúncia potente, né? Ele, na verdade, vem acompanhado com a ausência de uma perspectiva de crítica, de praxis, né? Que é o que o marxismo propõe. Com essa ausência, o que acontece com esse conceito é que ele vem acompanhado de uma problemática-chave, que é que o conteúdo do que é dito nos lugares de poder é determinado pela divisão da sociedade de classes. E todos esses lugares do qual a Djamila fala são necessariamente racistas, patriarcais, anti-operários por natureza, porque são os postos de poder que sustentam a sociedade de classes, que é o capitalismo, que é desde o nascimento racista e patriarcal. Então não adianta a gente querer mudar o conteúdo dos lugares de fala através de mudar quem tá lá, né? A gente precisa acabar com essa divisão da sociedade que permite que tenham pessoas que possam falar e pessoas que sejam silenciadas. Ou seja, é uma teoria vazia do ponto de vista da estratégia para o combate às opressões. E ainda que ela carregue críticas importantes sobre o conteúdo e a aparência do sistema, ela não apresenta saídas, o programa, em resumo, a estratégia para a gente se agarrar para acabar com todas as opressões, que só pode ser a revolução para destruir o sistema capitalista e construir uma sociedade comunista. O que só pode ser feito se desde hoje a gente estiver no cotidiano, no chão da fábrica, da escola, da universidade, lutando não por um no topo, né, que é uma agenda
é uma agenda da Djamila, né? Mas sim lutando contra os efeitos do racismo vividos pela nossa classe, né? Uma perspectiva que leva a uma agenda política bem diferente do que a Djamila apresenta no Manual Antirracista, por exemplo, que é uma obra posterior dela, né? Porque daí já não se trata de aconselhar, porque pra gente que é marxista não se trata de aconselhar as empresas, né, e pedir, pelo amor de Deus, que aceitem os negros para dar mais lucratividade e produtividade, né? A nossa perspectiva é de lutar contra as empresas por igualdade salarial entre os negros e brancos, entre homens e mulheres, pela efetivação dos terceirizados, por todos os direitos de salários dignos para as domésticas, entregadores, e também por uma batalha constante para que os nossos companheiros no local de trabalho, inclusive os homens brancos heterossexuais, cis, sejam nossos aliados na luta contra a violência patriarcal e racista que a gente vive, né? Fortalecendo as lutas pela legalização do aborto, por justiça pelas mulheres vítimas do assédio, do estupro, do feminicídio e por um combate ideológico constante também dentro dos locais de trabalho, que pode ser muito efetivo para enfrentar as opressões se for auto-organizado, construído pelas nossas ferramentas de luta e mobilização, como são os sindicatos, os comitês de fábrica, os eventos escolares organizados pelas pelos pelos estudantes, enfim, usar tudo que a gente tem que é nosso, né? O discurso da empresa, os princípios da empresa não é nosso, o que é nosso é o que a gente organiza, né? Os mecanismos da nossa classe para produzir espaços de formação política, histórica, cultural e ajudar a mostrar para nossa classe que esses preconceitos e opressões, eles são alimentados exclusivamente para nos dividir e que, portanto, não nos interessa reproduzir nenhum deles, né? Isso seria dar muito mais do que um lugar de fala para as mulheres negras de cada um desses locais de trabalho, né? Eu imagino. Nossa, mano, é muito brutal essa perspectiva, né? Eu acho essa perspectiva muito, muito forte. Inclusive essa ideia, né, de que se você inverte a pirâmide, na real, ali ainda embaixo, a gente vai ver uma massa negra, tipo, sendo assassinada constantemente, sendo explorada. Eu acho essa ideia, essa imagem muito forte para entender, na real, a discussão de que não se trata a gente conquistar um topo, mas sim de destruir esse topo que, no final, é totalmente patriarcal, racista, é fruto do capitalismo e que até hoje tem garantido a nossa exploração, né? Tipo, a exploração dos nossos irmãos negros e do conjunto dos povos oprimidos. E eu acho que é muito, tipo, importante colocar que o lugar de fala, como ele se apresenta hoje no Brasil e no mundo de conjunto, né? Nessa ideia de representatividade e de negros e negras no topo, que além de não atacar os problemas mais de fundo que mantêm e reproduzem o racismo, carrega dentro de si uma profunda lógica essencialista, sabe? Que é base dessa reivindicação abstrata de diversidade ou de representatividade. Como se o fato da gente ser negro ou negra fosse suficiente, sabe? Tipo, nos tornasse necessariamente os porta-vozes e os combatentes da luta antirracista, independente do conteúdo do nosso discurso. Tipo, é uma visão essencialista, né? Tipo, que em última instância apontaria que o fato, né, tipo, de ter alguns poucos negros no topo, por si só já apontaria uma sociedade menos desigual. E essa lógica essencialista, ela é tão absurda que na medida em que iguala e totaliza os indivíduos através de elementos da sua aparência, da sua cor de pele, da sua nacionalidade, etnia, sexualidade, enfim, vai também atribuindo um conteúdo político unificador, né, que determinaria o pertencimento a esse grupo social e, portanto, qualquer conteúdo advindo disso, entre aspas, né, poderia ser considerado como fora desse grupo social, como se fosse descartável, como se fosse alheio, né, tipo, esse grupo social, que no caso aqui a gente está falando das mulheres negras, né. E essa lógica também, ela é frequentemente utilizada para descredibilizar, né, autores críticos ao capitalismo por serem de origem europeia. E aqui a gente está falando de autores como Marx, como o próprio Engels, né, tipo, como Walter Benjamin. Mas a questão que a gente está mostrando aqui é que se tem uma teoria que nos permite ser implacáveis contra o capitalismo, é o marxismo. E tirar o marxismo das mãos das mulheres e homens negros só pode ser interessante, né, de quem quer conciliar com esse sistema. E eu quero fazer uma pergunta aqui, né, tipo, que eu acho que é forte também para entender essa ideia. Tipo, a cor da pele... aqui, ó, vamos ver o que vem aí, né? Vamos ver. A cor da pele faz com que figuras execráveis como o Fernando Holliday, que assim, tipo, todo mundo conhece o Fernando Holliday, né, aquele que é contra cotas até o fim, ou até também conhecido como Fernando Feriado. É o Fernando Feriado. Aquele que, aqui em Porto Alegre, né, tipo, embora não tenha vindo aqui, mas o grupinho dele, o MBL, foi os que fecharam com o IRMUSEL, que atacaram, na verdade, os estudantes da URGS. Tipo, é toda uma história que a gente tem, tipo, em relação a ele, em combate a esse cara.
que é bem importante, né? Mas também o Sérgio Camargo, que eu não sei se vocês se lembram, mas é aquele cara que queria destruir o Machado de Assis, tipo, lá da Fundação Palmares, e que inclusive foi afastá-lo da Fundação Palmares, né? E tipo, será que a cor da pele deles, né, fazem que eles sejam combatentes antirracistas? Nossa. Acho que não, né? Será que a cor do Barack Obama... Passaram longe. Nossa, e na verdade, não só passaram longe, como a gente fez questão que eles passassem, né? Fomos nós que atiramos eles bem longe e vamos continuar afastando até o fim. Mas uma coisa ainda mais brutal pra pensar é, será que a cor da pele do Barack Obama, né? Tipo, esse que ordenou invasão e guerras contra países oprimidos, fosse um possível aliado da nossa luta antirracista? Gente... eu acho que a resposta vai ter que ser muito categórica, né? Tipo, é claro que não. Tipo, não tem possibilidade disso. Todos eles são os nossos inimigos e são parte de garantir a exploração e manter o sistema capitalista que se utiliza do racismo para nos explorar ainda mais, né? E tipo, quando a gente vê essas figuras execráveis, assim, a gente vai percebendo, na real, tipo, que esse essencialismo e que só o fato da gente ser negro não é o suficiente para ser um combatente antirracista. O conteúdo precisa ser colocado à frente, sabe? Mas enfim, tipo, para ir desenvolvendo mais um pouco, essas formas de essencialismo que, tipo, a Djamila Ribeiro, ainda, né, que ela vai depois afirmar na teoria que não concorda, na prática do seu discurso, né, tipo, essas formas de essencialismo estão sempre presentes. De um lado, sempre que reivindica os negros no topo, né, essas formas aparecem, naturalizando a existência desses topos do capitalismo, que, dito de forma marxista, né, são posições de poder dentro da burguesia ou a serviço dela. Mas também, de outro lado, né, quando questiona a identidade de pessoas negras por serem parte de uma outra vertente política ou teórica, né, com doses gigantescas de colorismo, como foi, né, chamar a Clarinha de turbante, né, para a própria Letícia Parks, né, que está aqui nesse podcast, aqui dando sorrisinho, o que é um absurdo, né? Tipo, é um nível nojento de colorismo que não pode ser aceitado pelo movimento negro e também por setores, na verdade, que, querem lutar contra o racismo, né? E é muito foda, porque esse nível de colorismo, ele também é usado para aumentar a legitimidade do discurso, né? Como se o quanto mais escuro for o seu tom de pele, mais legitimidade antirracista você tem. E isso, né? Tipo, já citei esses nomes execráveis, não faz nenhum sentido. Mas, enfim, essa lógica ela também cria, né, a ideia de que é preciso ser negro para falar e lutar contra o racismo. E para todo mundo que está ouvindo hoje, eu quero deixar muito claro que essa ideia é fundamentalmente reacionária, que não tem nada a ver com reivindicar a longa tradição de unidade entre os negros e brancos que compõem a trajetória da luta contra o racismo. A gente quer sim ver as negras e os negros na linha de frente, e isso me parece que é quase uma regra na história. Nós sempre estivemos na primeira fileira de cada combate, mas a gente sempre foi mais forte quando a nossa luta foi de mãos dadas com a nossa classe em todas as suas cores, nacionalidades e formas. E por fim, toda essa lógica, ela também serve como uma ferramenta de cooptação, já que com a onda crescente do movimento de mulheres e do movimento negro no mundo, o desespero capitalista faz com que os próprios partidos e corporações mais reacionários precisem colocar alguém com a nossa cara para comandar os interesses deles. Porque isso pode criar, né, uma ilusão em que muita gente, né, de que as angústias que nos levaram para as ruas e que ainda nos levam foram solucionadas. Mas a gente sabe muito bem que isso não aconteceu. Uhum. É, o caso da Kamala Harris, por exemplo, né? Bem gráfico disso. Eu acho que isso que o Luno falou mostra que o lugar de fala ele foi assumindo um contorno liberal, né? E que apesar da Djamila dizer que ela não está sendo essencialista, que ela não está dando saídas individuais ou pós-modernas, que são todos os argumentos que ela coloca no livro, né? A teoria termina sendo liberal, né? Termina sendo uma teoria a serviço de saídas individuais, termina sendo uma teoria essencialista, abrindo brechas para que, em nome dessa tese, inclusive, sejam produzidas práticas de silenciamento das pessoas porque elas não são negras, não são LGBTs, não são mulheres. Isso é um absurdo. Gente, eu queria dizer para vocês aqui, todos os dias eu recebo mensagem de gente nas redes sociais falando, mandaram eu ficar quieta porque eu não sou negra o suficiente, mandaram eu ficar quieta porque eu leio Marx. Essas coisas não deviam estar acontecendo, né? Dentro de um espaço que se pretende, um espaço para organizar sujeitos para lutar contra as opressões, né? Como que a gente vai ter esse tipo de prática entre a gente?
E, bom, não precisa ser negra para falar lutar contra o racismo, né? Não precisa ser mulher para falar lutar contra o machismo. A gente viu os exemplos aí que a Maíra trouxe também, né, do Engels. Isso já são também lições antigas do movimento de mulheres, que vem de muitos momentos de solidariedade, de batalhas unificadas que a gente deu juntas e juntos. Como os exemplos, inclusive, que a Angela Davis traz no livro dela, o Mulheres, Raça e Classe, dos tantos casos de combates que mulheres como as irmãs Grink deram em defesa das vidas das mulheres negras. Inclusive, as irmãs Grink percebendo a própria opressão, ativadas pela luta pela abolição da escravidão, né? Dizendo que se elas não podiam falar nos eventos abolicionistas, porque os homens só que falavam nos encontros abolicionistas, então elas podiam ser consideradas as escravas brancas do norte, né? Elas tinham falas muito fortes. Inclusive, nessa mesma fala, essa irmã Grink, ela também fala, né, como que eu vou me silenciar frente a um país e um governo que massacra as mulheres da forma como faz com as mulheres escravizadas. Então, é muito forte esses exemplos da história da nossa luta, né? E também tem a história de vida do Frederick Douglass, que já é, gente, eu vou dizer pra vocês aqui, já é meu personagem histórico preferido dessas páginas aí da luta negra contra a escravidão nos Estados Unidos, porque esse cara foi muito foda, meu. Ele era um ex-escravo negro, foi um ativista incansável pelo quê? Pelo sufrágio universal, pelo direito de que as mulheres pudessem votar e falar nos encontros políticos. E muitas vezes o Frederick Douglass usou os espaços dele e o direito de fala dele dentro desses eventos, dentro dos encontros abolicionistas, onde só os homens falavam, para exigir o direito de que as mulheres pudessem falar, né? Inclusive que elas não só pudessem falar, mas também pudessem votar nas resoluções das convenções. Esse foi o Frederick Douglass, um homem de meados do século XIX. Então, enfim, né, se a gente for usar até o final essa lógica, né, a gente vai achar o quê? Que o Frederick Douglass estava menos certo do que, enfim, mulheres que estavam ali defendendo que se mantivesse o silêncio das mulheres, que eram muitas, né? Então, não, estamos aqui para reivindicar histórias como dessas mulheres brancas e desses homens como o Frederick Douglass. Eu tava pensando aqui, Led, quando você tava falando, é bom, assim, a gente... esse estudo, né, que a gente faz pros episódios e tal, porque a gente aprende um montão de coisa, né? Porque eu achei muito forte a história desse cara, né? Desse Frederick Douglass, né? Não sei falar exatamente o nome dele, mas eu achei muito forte, a louca, né? Eu achei muito forte. E pegando, assim, várias coisas na história mesmo, né? Tipo, como se expressou em vários momentos, né? Que a unidade entre homens e mulheres, né, contra o capitalismo, digamos assim, ou contra as opressões, ela é essencial, né? A unidade também entre brancos e negros, né, pra gente poder combater o racismo é essencial. Na verdade, potencializa as nossas lutas, né? Não faz o contrário, né? Primeiro porque esse topo que vocês falaram aí, ele nem é desejável, né? Ele é impossível e não é desejável. Como também a gente tem que estar unificado com os nossos aliados mesmo para poder derrotar esse inimigo maior, né? Então eu acho que esse caso aí específico que você falou, eu acho que é um tapa na cara mesmo dessa concepção de que a luta em defesa da mulher negra não é uma luta dos homens também, assim, tipo, pra mim é um tapa na cara bem forte que a história dá, né? Inclusive tem coisas, assim, mais próximas de nós, por exemplo, esses dias aí, eu gravei o episódio aqui do podcast sobre a greve das mulheres na Polônia. Tipo assim, eu fiquei impressionada, porque na verdade parou todo mundo em defesa do direito ao aborto. Todo mundo que eu tô falando são os homens também, sabe? Tipo assim, e isso foda, muito forte. E isso é um potencial, né, pra que a gente possa de fato se enfrentar com o conjunto da opressão e da exploração capitalista, né? E inclusive, assim, nos grandes processos revolucionários também, né? Se mostrou como essa aliança entre mulheres e homens é fundamental no combate à opressão e à exploração, né? A gente fala bastante, né, sobre o processo da Revolução Russa em quase todos os episódios, e esse aqui a gente não podia fazer diferente, porque justamente no processo revolucionário na Rússia, as mulheres foram linha de frente, né? Mas além disso, os marxistas revolucionários, né, que estavam à frente, né, de todo aquele processo, como o Lenin, o Trotsky, enfim, eles tinham uma reflexão constante sobre a necessidade de abolir o trabalho doméstico, de como atuar para que as mulheres tivessem um papel dirigente nos soviets, no partido, no Estado. Inclusive, um episódio que saiu semana passada é sobre o feminismo em Lenin. Convido todo mundo a escutar para poder entender profundamente essas concepções, né? E a atuação concreta que eles tiveram ali.
E para mim, essa forma de atuar, essa forma de pensar, é de fato uma visão que se opõe a essa teoria do lugar de fala, né? No caso da Rússia, eles estavam tratando diretamente do poder, de construir uma sociedade onde as mulheres deveriam estar à cabeça. E que, inclusive, a participação das mulheres nesse processo ia determinar a profundidade dessas transformações que estavam sendo colocadas ali. Nossa, esse movimento de buscar na história esses exemplos, né? Tipo, eu acho que é um movimento muito sensacional, assim, para pensar, tipo, a questão da luta pela libertação, tipo, do conjunto, né? Tipo, das classes exploradas, tipo, dos trabalhadores, das mulheres negras, tipo, dos explorados. E na real, fazendo também esse movimento de buscar na história, durante a pesquisa sobre esse podcast, né, pensar esse podcast, pensar essa tarefa de dialogar sobre o lugar de fala, né, eu comecei a achar correspondências muito interessantes para pensar, tipo, as mulheres negras na história e as mulheres negras, tipo, nesses processos evolucionários, né, tipo, nomes e experiências que, assim, nunca mais vão sair da minha cabeça, né? Justamente porque quando você olha para a história, você vai ver muitos exemplos, né? Tipo, dessas mulheres negras à frente desses processos evolucionários e da luta de classes. São exemplos de enorme resistência que a história oficial, que é essa história dos capitalistas, né? Sempre tentou apagar. E aqui eu vou trazer uma citação que também eu carrego comigo, e que é a citação do C.R.L. James, que ele diz que o único lugar onde os negros não se rebelaram é nos livros de historiadores capitalistas. É uma citação muito forte, né? E aqui a gente tá falando também, tipo, que o único lugar onde as negras, tipo, não se rebelaram é nesses livros de histórias capitalistas, e que, na real, buscam totalmente apagar, tipo, essas histórias para também tentar apagar a luta e a força das mulheres negras no hoje, né? Tipo, no presente. E aqui, na real, tipo, a gente tá falando desde as guerreiras quilombolas, na luta contra a escravidão, até as trabalhadoras terceirizadas, que hoje se enfrentam com a sede de lucro dos patrões. Tipo, essa força e essa determinação presentes na história das mulheres negras, eu acho que elas têm que servir muito forte como uma fonte de inspiração e de lições para todos nós. Que a gente consiga tirar lições desses processos, né? E quando a gente olha para essa história, né, para perceber na prática essa força, vale muito a pena trazer alguns exemplos, né? Por exemplo, o processo da Revolução Haitiana, que na real é um processo muito forte de luta negra, né? Tipo, o Haiti foi o primeiro país a acabar com a escravidão, tipo, né, pela luta de classes, tipo, com os negros à frente, tipo, contra a escravidão, tipo, numa luta brutal, que é uma história que eu acho que vale muito a pena todos vocês acompanharem, né? Tipo, lerem. E eu acho que aqui no podcast Feminismo tem vários episódios que procuram isso. No próprio Esquerda Diário tem vários textos que referem sobre isso. Os livros, né, tipo a Revolução e o Negro também discutem sobre. Mas enfim, aqui eu quero falar de um momento que é pouco discutido, né? Porque a Revolução Haitiana, ela foi constituída por homens, mas também foi constituída por mulheres negras, né? Mulheres que essa história apagou, mas que elas tiveram um papel fundamental na Revolução desde seu início, lutando ao lado dos exércitos e sendo muitas vezes as comandantes, né, as generais e as principais combatentes. E para citar algumas, eu vou citar, tipo, umas três, na real. Tipo, a primeira é a Suzanne Sanit Belé. Tipo, ela era chamada de a Tigresa da Revolução. Tipo, olha que apelido, tá ligado? E, na verdade, ela era a Tigresa da Revolução porque ela era muito brutal. Tipo, ela era a combatente que mais matava, entendeu? Tipo, ela serviu ao exército do Toussaint Louverture como sargento e, devido às suas habilidades, né, ela conquistou o posto de tenente, liderando a maioria das batalhas na sua cidade natal, inclusive, né, o confronto com o exército de Napoleão, do qual ela também participou. Também teve a Marie-Jeanne Lamartine, que foi responsável por conduzir e inspirar outros soldados em um dos confrontos mais importantes da Revolução, né, que é conhecido como a Batalha de Creta e Pierrot, onde combateram um exército francês que contava com mais de 12 mil homens. E a mina, tipo, ela era tão braba que as suas armas eram apenas uma espada e um rifle. Tipo, as únicas armas que a Marie tinha quando tomou a frente e conduziu a vitória da batalha, né? Outro nome, entre as dezenas de outros nomes importantes da Revolução Haitiana que a gente poderia trazer, foi Henriette Saint-Marc, que ela era uma espiã e traficante de armas para o exército de Toussaint Louverture durante a Revolução. Enfim, tipo, as minas eram muito pesadas e olhar, tipo, a Revolução Haitiana dessa perspectiva é ver, tipo, umas guerreiras, que os caras tinham medo, entendeu? Tipo, que o exército contrário tinha, assim, com razão. Bastante medo. E com total razão, né? E também um outro exemplo
E um outro exemplo que é muito forte de pensar é na vanguarda da luta anti-apartheid, né, na África do Sul, onde foram as mulheres que fizeram a maior marcha anti-paz de toda a década de 1950, né? Que foi ao menos cerca de 20 mil as que marcharam rumo à sede do governo, exigindo o seu direito de atravessar as fronteiras, né? E também, não poderia, por esse episódio, deixar de citar a Dandara e a Al Khatouni, né? Que são hoje no Brasil e no mundo todo símbolos da resistência quilombola e da luta pela liberdade do povo negro no nosso país, né? A Dandara, que ao lado do Zumbi, liderou o Quilombo dos Palmares na luta contra as invasões das expedições bandeirantes, né? E a Khatouni, que foi uma guerreira que era mãe de Ganga Zumba e a avó de Zumbi, que, ao descobrir a existência de um grupo de negros que, para fugir da escravidão, estabeleceram um mocambo na região das montanhas de Pernambuco, que hoje, né, que era conhecida como Palmares e que hoje também, é conhecida como o lugar onde teve o Quilombo de Palmares, decidiu organizar um grupo de escravos com destino ao Quilombo, agrupando novos negros e negras escravizadas que fugiam da escravidão. Além delas, né, também tem a Luísa Marim, que foi uma líder de uma grandiosa batalha de escravos, que é a Revolta dos Malês na Bahia. Enfim, são muitos exemplos que eu poderia dar, até porque a história de luta das mulheres negras é muito profunda, é muito inspiradora e é muito linda, e que inclusive muitos desses, né, como essa da Khatouni, da Dandara, da Luísa Marim, já tem seus episódios dedicados aqui no podcast Feminismo e Marxismo. Mas é nesses exemplos que a gente tira a força, né, que a gente tira essas lições e que a gente busca se inspirar para lutar pela nossa libertação. E que a gente encontra o chão onde a gente caminha, né, Luno? Porque a gente pode encarar como uma perspectiva fácil atravessar um caminho que seja aconselhar as empresas e lutar por mais diversidade nos postos de comando, por conquistar os lugares desde onde se fala e os lugares desde onde se comanda, ou a gente pode conquistar como caminho o terreno da luta, né? Olhar para o caminho da nossa libertação, o caminho da luta de classes. E aí os nossos terrenos vão ser outros e a gente vai caminhar separado das mulheres burguesas, das mulheres patroas, dos negros burgueses, dos negros patrões e dos negros que estão aí a serviço do capital, né? Eu acho que esse episódio de hoje, junto com esses exemplos históricos, essas inspirações de luta em unidade, né, que a gente foi mostrando aqui, devem fazer a gente sair desse podcast com uma conclusão bem importante, que a gente quer destruir os lugares de poder do capitalismo, a gente quer lutar por uma sociedade livre das opressões e da exploração. E isso tudo leva a gente a propor às mulheres negras, que é a fatia mais precária da classe trabalhadora brasileira, muito mais do que um inofensivo lugar de fala dentro dos espaços de poder do capitalismo. Nós queremos que vocês, mulheres, que nós, mulheres negras, sejamos a vanguarda da luta revolucionária pela derrubada do capitalismo e a linha de frente da construção de um novo mundo, inspiradas nas haitianas que no seu momento também tomaram a história nas suas mãos, nas russas que enfrentaram o sistema capitalista e o czarismo, e nas grevistas que por toda a história da nossa época assumiram a linha de frente para lutar em unidade com seus companheiros e arrancar todos os direitos que a gente tem hoje. Pesadíssimo. Uf. Bom, gente, amei esse episódio. Achei que tá muito forte, realmente, assim, uma grande inspiração a gente retomar a luta dessas mulheres. Eu queria agradecer demais a participação de vocês, já falar que já estão convidados de novo para os próximos. E é isso. Vamos dar ali. Vamos ver se alguém passa a Letícia. Mas é isso, gente. Brigadão, Luno. Muito obrigado, gente. Foi incrível participar desse podcast. Esse episódio, assim, vai estar bombástico. Sim, tá babado mesmo esse episódio. E valeu mesmo, Leti, mais uma vez por você estar aqui. Valeu, Má. Valeu, Luna. Adorei, gente. Muito bom. Quando a verdadeira história da causa da anti-escravatura for escrita, as mulheres ocuparão um largo espaço nas suas páginas, porque a causa dos escravos foi peculiarmente uma causa de mulheres, disse Frederick Douglass, ativista abolicionista negro conhecido como o Homem dos Direitos das Mulheres, falando sobre a participação das mulheres negras e brancas na luta pela abolição da escravidão. Até mais, curtam e compartilhem.